O Taoísmo e o Dica de Zhuangfeilan. Ensinando Ufa em Pequim, na cerimônia de lançamento do Zhuangfeilan. 4 de janeiro de 1995. Primeiramente gostaria de desejar a todos vocês um feliz ano novo. Alguns daqueles que estão aqui hoje são estudantes veteranos e outros não frequentaram as conferências, mas todos vocês têm uma certa compreensão do Feilan Dafa. Há pouco, os nossos voluntários fizeram um relatório sobre o trabalho feito pelo Feilan Dafa em 1994. Tratamos eficientemente de um certo número de problemas e onde ainda temos insuficiências faremos melhoras em nosso futuro trabalho e também no que diz respeito ao desenvolvimento do DAFA. Atualmente, julgando o modo pelo qual a nossa prática está se desenvolvendo em sua totalidade, podemos perceber uma tendência à rápida expansão, com uma velocidade de difusão muito elevada. O prestígio do DAFA está crescendo ampla e vertiginosamente. Faz somente pouco mais de 2 anos, desde que comecei a ensinar a prática. No início nós a difundimos ensinando UFA sob a forma de um Qigong de nível baixo, o qual servia para restabelecer a saúde e a boa forma. Isto foi para possibilitar que as pessoas pudessem ter um período de tempo para conhecê-la. Quando eu vim a público, eu disse especificamente que o objetivo de minha vinda a público era o de ensinar a prática para níveis altos e guiar as pessoas para alcançarem altos níveis. Até então, não havia ninguém ensinando as pessoas a cultivarem-se verdadeiramente para alcançar níveis altos. Claro, no início nós a difundimos sob a forma de Qigong algo de nível baixo, e a finalidade era dar um certo tempo a cada um para que conhecesse isto primeiramente. Contudo, neste último ano, em particular, eu tenho basicamente ensinado o Fã. Por isso, todos os nossos estudantes entenderam que eu falo sobre coisas de nível muito mais elevado, que os assuntos que eu discuto são todas coisas que os outros não têm a capacidade de ensinar, e que eu falo sobre o verdadeiro cultivo e sobre a questão de como cultivar. Dado que existem muitas vias de cultivo, e elas foram disseminadas por tantos anos, há de fato um problema de como melhorar. Isso não ocorrerá se você ficar aferrado às velhas teorias. No passado muitas pessoas praticaram o cultivo, mas não prestaram atenção em cultivar o Xinxing 2 ou não valorizaram a virtude, por isso as coisas eram uma bagunça. Nós estamos ensinando a grande lei da escola Buda, então falaremos dos princípios da escola Buda. O Buda Sakyamuni III disse que durante o período final do Dharma 4 apareceriam demônios, que criariam desastres e destruições em nossa sociedade humana ordinária. Na verdade, aquilo a que ele se referia não era somente sobre os demônios que viriam aos templos para danificar o seu fã. Aquele não era o único significado, ele estava revelando uma verdade geral e mais ampla. Pensem todos, neste período atual o padrão moral dos seres humanos deteriorou-se fortemente e os conflitos entre as pessoas intensificaram-se de forma desmedida. As pessoas estão Fa significa lei ou princípios. Na escola Buda os princípios ou leis espirituais são conhecidos como Fa ou Fa Buda, e na escola Tao são conhecidos como Tao. 2 Natureza da mente ou do coração, caráter moral. 3 O Buda que viveu há cerca de 500 a.C. na Índia, e a partir do qual teve origem o budismo e suas diversas linhagens. 4 A lei ou os princípios ensinados pelo Buda Sakyamuni. 2. Preocupadas somente em ganhar e obter vantagens, e ousariam fazer quaisquer coisas por dinheiro.
A moralidade geral está se deteriorando dia após dia. Hoje em dia, as relações entre as pessoas estão realmente tensas, e o padrão moral está deveras degenerado. Na China e no exterior vários tipos de coisas confusas e depravadas estão ocorrendo: homossexualismo, liberação sexual, drogas, crime organizado, ocorre de tudo. Os chineses mais velhos têm ainda um conceito de moralidade e procuram evitar que o estado atual da sociedade piore. No Ocidente eles dão grande importância ao senso de decência, então este senso de decência superficial pode manter-se por um período de tempo. Mas, nas gerações mais jovens, e especialmente entre nós chineses, não se pode mais falar de moralidade. Pensem todos, não é um perigo se as coisas continuam indo nesta direção. Muitos grandes mestres e profetas disseram que o gênero humano passaria por uma espécie de destruição ou de tribulação no futuro. Não importa o jeito como a descreverão, vamos pensar, se esta sociedade continua a se comportar deste modo, isto não será perigoso. Quando algo chega ao extremo, ocorre uma reviravolta. Se nós continuarmos deste jeito, como serão as pessoas da próxima fase? Estou ensinando isto ao público. Em níveis altos isto pode guiar as pessoas no cultivo, em níveis baixos isto pode permitir que as pessoas se comportem como seres humanos. Isto pode realmente ter este efeito. Este é o motivo pelo qual muitos de nossos estudantes desejam aprendê-lo, esforçam-se para estudá-lo e o consideram muito bom. Isto porque quando a verdadeira lei é ensinada, ela pode oferecer a salvação às pessoas, e os estudantes sentem isto profundamente. Tudo isto não se limita ao vosso pensamento lógico, o vosso corpo físico, a qualidade do vosso caráter e o vosso padrão moral, tudo isto teve uma grande mudança. Eis o motivo pelo qual pode ter um grande impacto. O nosso Dafa é diferente das práticas convencionais de Qigong, porque nós estamos verdadeiramente ensinando visando níveis elevados. Atualmente existem muitos trabalhadores que depois de terem aprendido a prática mudaram suas disposições e pontos de vista junto às suas fábricas. Quando as pessoas compreendem como conduzir a si mesmas e a valorizarem a virtude 5, isto também pode resultar num aumento da produtividade. O coração das pessoas está voltando-se para a bondade e elas, então, concentram-se em trabalhar diligentemente. Se você quer ser um verdadeiro cultivador, então você deve começar pelo básico, você deve, antes de tudo, ser uma boa pessoa. Boas pessoas devem agir como boas pessoas em todas as circunstâncias, então você deve cumprir corretamente com o trabalho que o teu chefe te encarrega. Vocês devem cumprir com as vossas obrigações sociais, isto definitivamente trará progressos e resultados positivos. Eu estou ensinando esta prática visando níveis elevados, e o que eu falo nas conferências é sobre o Fa ensinado para níveis elevados. Eu posso guiar as pessoas no cultivo para níveis elevados e mais, cultivar para reinos ainda mais elevados. Vocês podem dizer que não desejam cultivar visando níveis elevados, mas é possível que uma vez que uma pessoa comum tenha escutado estas verdades, ela descubra, do mesmo modo, que deve comportar-se de acordo com estas mesmas verdades. Isto porque não importa o quanto a moralidade humana aproxime-se da beira do caos, as 5nt, de acordo com os ensinamentos do Feilan Dafa, virtude é um tipo de matéria de característica espiritual positiva, ao contrário do karma, que é negativo, que existe em outra dimensão,
fundamental para a vida de um ser, e essencial para o cultivo. É a partir dela que os seres podem ter um bom destino, e que os cultivadores podem obter tipo de energia ou matéria positiva, de qualidade elevada, obtida a partir da transformação da virtude, através do aprimoramento do Xinjing. Em chinês a virtude é chamada de Ji. 3. Verdades do universo são imutáveis. E é exatamente porque as verdades deste universo não mudam que nós podemos observar a queda da moralidade humana. Se inclusive a verdade do universo se alterasse, então não poderíamos detectar a queda da moralidade humana. Eu disse que a moralidade humana caiu até este ponto, e muita gente não consegue perceber isto. Particularmente em relação a alguns que têm frequentado as conferências, muitos,